O que se bebe em dia de festa, pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Helena Pereira. São José Almeida. Marta Moitinho Oliveira. Eu sou a Sónia Sapaz e este é o Poder Público, o último de 2021. Durante os próximos minutos vamos trocar umas ideias sobre a semana política que está entalada entre o Natal e o Ano Novo e que também é uma espécie de silly season. Usamos normalmente esta expressão para aquelas semanas mortas do verão, quando os políticos vão de férias, e as notícias acabam por se centrar em temas que noutra altura não teriam tanta relevância, mas esta altura natalícia também foi um pouco assim. Rui Rio esteve isolado, António Costa, a filha de António Costa também, André Ventura assumiu que mudou de ideias e afinal vai levar a vacina. Enfim, tem sido uma semana sem assunto e até a entrevista do Primeiro-Ministro na segunda-feira na CNN não trouxe grandes novidades. Na verdade, para mim trouxe uma. Ouvir o Primeiro-Ministro dizer preto no branco sobre ser Presidente da República, tenho a certeza de que é um cargo que nunca exercerei. Helena, uma das coisas que o Primeiro-Ministro fez questão de dizer é que não fará acordos parlamentares com o PSD e que o país não precisa de governos que durem só 2 anos. No entanto, também não tem havido uma aproximação à esquerda. Nesse sentido, a entrevista clarificou alguma coisa em relação ao futuro ou aumentou a incerteza? Para começar logo a animar isto e para começar a discordar, eu acho que teve várias coisas interessantes a entrevista de António Costa. Uma foi essa que tu falaste realmente das presidenciais. Agora, sobre o clarificar ou incerteza, ele disse várias coisas que ajudam a perceber, mas isso não quer dizer que tenha afastado todas as incertezas. Então vou tentar dividir as clarificações com as incertezas. Primeiro, ele estava a ser muito pressionado pelos partidos de direita para dizer se ganhasse com a maioria relativa, se iria fazer ou não um acordo com o PST. O PST insistia muito nisso, até o Chega insistia muito nisso, e realmente fizeram-lhe a pergunta e ele clarifica porquê. António Costa basicamente estica a corda e quer apelar ao voto útil e diz: eu quero a maioria absoluta, porque uma das coisas em que ele também foi mais claro na entrevista foi em dizer, lá está, aquela coisa que ele não utiliza a palavra a maioria absoluta porque acha que assusta as pessoas, mas ele foi muito claro a dizer que basicamente só há uma solução de estabilidade para o país, que é a maioria absoluta. Mas agora, o que é que acontece se ele não tiver maioria absoluta, não é? Se ele ganhar com maioria relativa, ele diz que não quer fazer um acordo com o Rui Rio da maneira que Rui Rio fala, que é viabilizar-lhe orçamentos de Estado. Costa lembra que, pronto, o PS sempre fez muitos acordos com o PSD em matérias que é preciso fazer e que não vai deixar de fazer por causa disso, mas não está para aí virado, como se costuma dizer, para aquela ideia de o PSD viabilizar os orçamentos, nomeadamente 2 orçamentos, porque é verdade que Rio falou que a primeira vez que estaria disponível para viabilizar 2 anos, na sequência, aliás, de uma notícia do Expresso de outubro, em que Marcelo dizia que era preciso estabilidade e não podemos andar a fazer eleições de ano a ano, e até punha a hipótese de pedir um acordo escrito, pelo menos para 2 anos, para haver realmente alguma estabilidade. E António Costa diz que não, que 2 em 2 anos, que isso não é nada, que tem que haver estabilidade para 4, e mais uma vez insistindo que a única maneira de ser possível é com a maioria absoluta. Depois, há outra coisa também, que é, ele pode ter um resultado que teve em 2015, que é ficar em segundo lugar nas eleições. E aí ele disse que se ficar em segundo lugar nas eleições, se demite.
Porque a diferença é, ele em 2015 não era primeiro-ministro e agora é primeiro-ministro, então considera que se lhe dão um segundo lugar depois de ele ter sido primeiro-ministro, não contem com ele para fazer uma geringonça como fez contra Passos Coelho. É uma derrota, no fundo. Exatamente. E porque também parece que ele sabe que a esquerda também não o ajudaria a colocá-lo lá novamente, depois de ele já ter sido primeiro-ministro, situação completamente diferente de 2015. Portanto, isto é as coisas que ele no fundo ele ajudou, explicou algumas coisas realmente, mas fica essa incerteza, porque o que é que acontece, não é? Se continuamos na mesma, não é? O que é que acontece se não houver maioria absoluta? E eu ainda acrescentaria aqui outra coisa, que é, em 2002 é o último ano em que estão suspensas as regras do tratado orçamental, por causa da pandemia. Ou seja, se começar a haver uma pressão da União Europeia para voltar a haver uma estratégia de consolidação orçamental, não é com a esquerda que ele vai conseguir fazer isso, lá está, As outra contas vez. certas. Exatamente, e eu acho que mais uma vez o Marcelo, presidente, e Rio estariam mais disponíveis para ajudar nesse capítulo. Portanto, isso torna ainda mais difícil algum acordo com a esquerda. Portanto, lá está, ele é o tudo ou nada. Eu acho que o único caminho que ficou muito claro na entrevista é que ele não tem nenhum plano B, nem nenhum plano C, e que só que se consegue, no fundo, safar, por assim dizer, usando uma expressão feia, que eu sei, calão, mas é ter a maioria absoluta. O que é incrível, porque o que nós aprendemos ao longo destes 6 anos é que António Costa sempre teve um plano B, não é? Exatamente, é Sempre engraçado. pareceu ter um plano B. Mas quando tu vês aquela entrevista, quando olhas para a entrevista, o que ficas a achar é isso, é pronto, se não tiver, Se não eu ganhar se não claramente, ganhar, se não tiver ganhar claramente, vai ser muito complicado. Então, a esquerda não quer, a direita oferece, ele diz que não há direita. Então como é que é? Como é que ficamos, não é? sim, está a pensar talvez numa solução ali intermédia com um melhor resultado e com partidos pequenos como o Com o PAN, PAN, o pois. LIVRE, não sei se a Iniciativa Liberal estaria algum dia para aí virada, enfim. Mas é verdade, a estratégia parece ser bipolarizar, pôr os portugueses perante o dilema de votar no PS ou no PSD, como se mais nenhum partido interessasse. Concordas com isto, Marta? Também é assim que lês as coisas ou tens outra visão? Sim, eu acho que isso acontece por vários motivos. Um deles é porque as sondagens mais recentes, de facto, como têm dado uma aproximação do PSD ao PS, faz com que o discurso por parte de António Costa acabe por ser uma reação a essa aproximação e, na verdade, coloca os portugueses um bocado nessa situação de terem que escolher entre cada uma das partes. Depois, ele de facto também já começou a usar esse discurso há algum tempo, não foi só agora nesta entrevista, por exemplo, no encerramento do encontro da JS que aconteceu no final de novembro. Ele diz uma frase em que, mais do que uma bipolarização, é quase uma fulanização da escolha que os portugueses vão ter que fazer. Em que a frase que ele diz é uma coisa do género: vou ser clara, a escolha é entre mim e o Dr. Rui Rio. E começa até a falar de características pessoais de cada um deles. Não se alonga muito, mas fala sobre a experiência dele e o facto de ele ser conhecido. E, portanto, o discurso começa a caminhar muito aqui para esta questão muito centrada em Rio Costa, sendo que Rio também está a fazer esse jogo, e o PSD também está a fazer muito esse jogo, porque passou todo o Congresso a pedir uma resposta a António Costa. E, portanto, está ali uma disputa frente a frente mesmo entre eles os dois, de forma a que os portugueses sejam levados a fazer essa primeira escolha. E de facto, para Costa, essa é mesmo a primeira escolha que os portugueses têm que fazer, porque ele, numa das frases que diz nesse encerramento do encontro da JS, é exatamente isso. A primeira coisa que os portugueses têm que escolher é quem é o primeiro-ministro, quando, na verdade, nós votamos para escolher os deputados que estão sentados no Parlamento. E, portanto, de facto, tem-se notado isso. E os outros partidos, tanto à direita como à esquerda, estão a alimentar o discurso
de quem é que pode apoiar e dar estabilidade a uma solução de governo, caso não haja maioria por parte dos players principais, digamos assim, os que disputam a maior parte do eleitorado. Portanto, na verdade, está toda a gente a alimentar isto. Isto é capaz de acabar por se traduzir numa campanha muito centrada em Costa Rio. Sim, é verdade. São José, tem havido, porém, um equívoco muito grande quando se fala em acordos entre PS e PSD, e eu acho que tu eras a pessoa ideal para explicar a quem nos ouve porque é que um acordo parlamentar entre estes dois partidos não é um bloco central. Um cenário, aliás, que nunca esteve em cima da mesa com estes protagonistas. Queres falar um bocadinho sobre este equívoco? Sim, posso falar sobre isso, mas deixa-me só explicar ou dizer uma coisa sobre o que a Helena disse. É evidente que António Costa, não diz e não admite viabilizar nem orçamentos se o PSD ganhar. Porque António Costa já disse que se demitia se perder as eleições. Portanto, não está a construir cenários fora do princípio de que se demite e não se pode comprometer a que o PS, com um sucessor, seja ele qual for, não pode assumir agora um compromisso para uma situação em que não será ele o líder. Pronto. Sobre o que é que... Eu acho que tem havido um equívoco de simplificação, porque as pessoas gostam muito, os comentadores, os jornalistas comentam, por vezes gostam muito de criar falsas dramatizações. O Bloco Central foi o nome dado a um governo que juntava dois partidos, o PS com Mário Soares como primeiro-ministro, Carlos da Mota Pinto como presidente do PSD e vice-primeiro-ministro. Foi um acordo de governo, de governação, entre os dois partidos, que foi formalizado para garantir a entrada do FMI em 83 e o empréstimo volumoso a Portugal para evitar a bancarrota. Houve um outro governo em Portugal que não se chamou de Bloco Central, mas que teve dois partidos no poder, ou seja, um acordo de governo entre o PS e o CDS, e que foi feito, precisamente, no final dos anos 70, para viabilizar a primeira entrada em Portugal do FMI para evitar também, na altura, a bancarrota. Tivemos uma terceira, que foi a vinda da Troika. Nessa altura, como o PSD e o CDS tinham condições, tinham maioria, voltaram a fazer pela terceira vez um acordo de governo e, portanto, o que há hoje em dia, o que tem falado tanto o Dr. Rui Rio como o Dr. António Costa, um mais entusiasta do que o outro, o Dr. Rui Rio, nesse tipo de solução, são entendimentos, até nem tanto do ponto de vista orçamental, mas que também podem incluir orçamento, mas para realizar reformas, que em Portugal as reformas de fundo que são feitas, as reformas chamadas estruturais, termo introduzido pelo Dr. Mota Pinto em Portugal, que só são conseguidas quando há o acordo entre o PSD e o PS. Não é só revisões constitucionais, mas são reformas que até foram realizadas nesta última legislatura e na anterior, entre o PS e o PSD, desde os fundos estruturais até à descentralização, à LOBOFA. Portanto, tem havido, mesmo quando o PS e o Dr. António Costa privilegiavam negociações orçamentais com os partidos de esquerda. Mas estes entendimentos fundam-se e fundamentam-se historicamente num tipo de entendimentos parlamentares que existiu já entre o PS e o PSD, no tempo do engenheiro António Guterres, enquanto o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi presidente do PSD, e que o professor Marcelo Rebelo de Sousa e o PSD viabilizaram 3 orçamentos do engenheiro Guterres, precisamente para garantirem a estabilidade
que permitiu a entrada do país no euro, mais uma vez uma questão económica, e, portanto, eu admito que o que venha a acontecer se António Costa e o PS ganharem as eleições, seja, e se o PSD se aproximar do PS, mesmo que ambos subam no número de deputados, e que o PS também suba no número de deputados, não tenha a maioria absoluta, porque o PS precisa de mais 8 deputados do que tem hoje para ter a maioria absoluta, eu admito que o Dr. Rui Rio continue na liderança do PSD, pelo menos durante algum tempo, e que haja negociações entre PSD e PS para uma série de questões, nomeadamente, que têm a ver com aquilo que estavam a falar das contas certas, porque em 22, de facto, tudo indica que deixa de haver a suspensão das regras do tratado orçamental, não é? E, portanto, o déficit vai ter que baixar de novo, em termos categóricos, e admito que esse entendimento possa existir. Agora, eu creio que está tudo em aberto, não é? Está tudo em aberto porque eu penso também que a situação que se vive hoje em dia da pandemia poderá ter grandes reflexos nas eleições. Poderá ter reflexos sobre a abstenção e poderá ter também reflexos sobre a dispersão de voto e a fragmentação. Daí que esta bipolarização, personalização por parte dos dois principais líderes surja na tentativa precisamente de contrariar isso. Mas eu penso que esse risco existe e penso que estas eleições, ao contrário do que o Presidente da República desejou ao convocá-las, poderão não trazer grande clarificação. Pois. De qualquer forma, em relação ao Bloco Central, deixa-me só acrescentar uma coisa que pode não ter ficado clara, que é a grande diferença é que um governo de Bloco Central tem ministros dos dois Sim, eu partidos, ou disse, teve. foram um governo, não é? Formaram um governo. Negocia-se mesmo posições de ministros e tudo. Sim, E um sim. acordo parlamentar não passa por aí, assim Claro. como a geringonça nunca passou. Quando eu falei em acordos de Sim, governação, referi É. um caso do Bloco Central mesmo, chamado Sim, com o Bloco Central, vice-primeiro-ministro, com que o era o primeiro-ministro do PSD, Mota Pinto. e anterior o outro caso que houve de um acordo de governação em Portugal entre um partido de esquerda e um partido da direita parlamentar. O CDS tinha ministros no governo. Pronto, e esse é o cenário que secretários de agora Estado. nunca Isso não esteve em se cima da coloca, mesa. isso Pronto, não se coloca de todo. exato. Marta, enfim, estamos a um mês das eleições, os 2 principais partidos aproximam-se nas sondagens, mas o PSD continua ainda muito atrás do PS. Ao mesmo tempo, parece haver um certo pudor em pedir diretamente a maioria absoluta, em usar essa expressão, assim como nós a estamos a dizer agora, o que normalmente só acaba por acontecer mais na reta final da campanha. Marta, porquê que tu achas que há esta espécie de vergonha em pedir a maioria absoluta? Será que os candidatos têm medo de não conseguir chegar lá e temem que isso lhes seja cobrado no pós-eleições? Isso foi muito evidente, de facto, na entrevista que António Costa deu à CNN, porque a Anabela Neves por muitas vezes tentou que ele dissesse maioria absoluta e ele arranjava sempre 30 mil fórmulas de dizer aquilo de uma forma diferente, até ter inventado metade mais um, inventado, é uma verdade matemática. Metade mais um é uma maioria absoluta. Acabou por resolver a questão ali. De facto, existe sempre essa questão da expectativa, seja qual for a meta que se trace para qualquer coisa, nós depois somos confrontados com o cumprimento ou não dessa meta e, portanto, pedir a meta máxima, digamos assim, quase, tem esse risco. Depois, eu acho que o que se passa é que a ideia que tem sido construída ao longo dos anos em Portugal é que, e é alimentada por quase todo o sistema político, é que a maioria absoluta é uma espécie de cheque em branco que é dado a um governo. E esse cheque em branco, por vezes, parece, e é defendida por algumas pessoas, que esse cheque em branco tem alguns perigos.
Por exemplo, nestas eleições, eu vi esta semana a Catarina Martins ser confrontada com a injeção que foi feita agora ao novo banco, o resto do dinheiro que faltava, que havia um diferente em relação a essa questão, e a reação dela foi exatamente essa, foi, se mesmo com os obstáculos que o Bloco de Esquerda colocou no Parlamento e que conseguiu que a questão ficasse fora do Parlamento, nós conseguimos que isso ficasse fora do Parlamento. Mesmo assim, o dinheiro vai parar ao novo banco e imaginem se o PS tiver maioria absoluta. Portanto, de facto, a ideia que é criada por todos, quase todos, sobre a maioria absoluta é uma ideia de que quem a tiver poderá fazer tudo o que quiser. Uma espécie de ditadura da maioria, exatamente, não é? Exatamente. Tem um cheque em branco para fazer tudo o que quiser, aos níveis que quiser. E depois toca também numa outra questão sensível que é sempre muito sensível, que são as questões das nomeações, as escolhas das pessoas para os cargos dentro da administração pública e fora da administração pública, que já são sempre questões bastante polémicas, mesmo em cenários de não maioria absoluta, como nós vimos, por exemplo, durante o governo de António Costa, houve várias situações, por exemplo, a escolha de Mário Centeno para o Banco de Portugal. Foi bastante polémica a escolha de Mário Centeno para o Banco de Portugal. E era um governo minoritário. Um governo de maioria absoluta dá a sensação que poderá fazer muito mais do que isto. Isso e eu acho que é por isso, sim. E portanto, acho que é um bocado esta ideia que está construída, esta percepção que passou para a opinião pública e que vai sendo alimentada aos bocadinhos, todas as vezes que há eleições, sobre o que é uma maioria absoluta. São José, acreditas que vai ser possível um governo maioritário, sabendo nós tudo o que sabemos, ou é cada vez mais difícil esse cenário e já não é sequer de agora, é uma coisa que é do sistema, digamos assim? Quando falas em maioritário, é a maioria absoluta que estás a falar, sim. Deixa-me só aduzir uma coisa ao que disse a Marta, que tem a ver com a dificuldade que no PS há de se pedir maiorias absolutas. António Guterres também fez 2 campanhas eleitorais em que nunca a pediu. Usava o termo reforçada, não sei o que mais, nunca pediu maioria absoluta. Porquê? Porque em 83 e 85, no final do Bloco Central, Dr. Mário Soares sai de secretário-geral do PS, o candidato do partido a primeiro-ministro foi António Almeida Santos. E os cartazes dessa campanha eleitoral eram uma fotografia do Dr. Almeida Santos e era o que precisamos, ou queremos, ou pedimos, ou uma coisa assim, 45%. Ele foi conhecido pelo candidato 45%. O resultado do PS nessas legislativas foi o pior da sua história. Foi cerca de 20%. Isto foi um trauma grande no PS. O PS depois quer dizer, ficou traumatizado, não é? Ficou traumatizado e a expressão maioria absoluta é expressão, desde então, proibida de ser usada no PS. Por isso essas reformulações, como dizer metade mais um, que é uma maioria absoluta. Agora, sobre a pergunta que me fizeste, é evidente que a diferença entre o resultado que o PS hoje tem e ter maioria absoluta não é grande, é ter mais 8 deputados. Não é grande, não é impossível. Porque é que eu acho que isso é impossível hoje em dia? E não tem tanto a ver com a dinâmica de crescimento do PSD, que vamos ver se confirma ou não, não é? Tem a ver com outra situação que surge em Portugal já há várias eleições, pelo menos há 2, e que nas últimas legislativas se acentuou. O que surge há várias eleições é a abstenção, o aumento da abstenção, e que eu acho que a pandemia vai fazer aumentar também. Por outro lado, se há menos gente a votar, prejudica os principais partidos, porque a abstenção, isso está estudado, prejudica os principais partidos, os 2 principais partidos. Depois há um outro fenómeno que se tem verificado, sobretudo desde 2019, que é o da fragmentação do Parlamento, ou seja, o surgimento de novos partidos. Não é? Em 2019
elegeu o Chega, elegeu a Iniciativa Liberal, elegeu o LIVRE. O PAN tinha entrado na legislatura anterior e cresceu. Portanto, essa fragmentação, muito provavelmente, vai repetir-se e até, provavelmente, consolidar-se, no sentido que estes pequenos partidos podem, eventualmente, crescer no número de deputados. Daí que eu acho que é muito difícil ao PS obter a maioria absoluta neste momento. Acho mesmo quase impossível. E é outro partido qualquer, no Sim, é fundo, outro de partido acordo com o qualquer. que tu Eu dizes, te falo sim. do PS porque quem Sim. está melhor posicionado nas sondagens neste momento é o PS. É o PS. No teu ponto de vista, Helena, qual é a maior ameaça à vitória do PS neste momento? É Rui Rio? É a zanga, entre aspas, com os partidos da esquerda? É a pandemia? Os sinais de esgotamento que a atual solução governativa está a dar? O colapso da linha Saúde 24? O que é mais problemático para ti? Neste momento em que estamos a falar, dia 29, quarta-feira, eu não tenho dúvidas que é pandemia. Nós estamos a falar de um dia ou de uma semana em que se está a assistir a um aumento enorme do número de casos diários de Covid. Ontem eram 17 mil, hoje já vamos em quase 27 mil. Ontem a Ministra da Saúde dizia que em janeiro íamos chegar aos 37 mil, por este andar vamos chegar mais cedo que isso, aos 37 mil. A linha Saúde 24, como tu referias, está, por assim dizer, um caos. As pessoas têm contactos de risco e não conseguem entrar em contacto com a linha porque há demasiadas chamadas e não há pessoas suficientes para atender as chamadas. Há pessoas que devem estar em isolamento profilático e não conseguem entrar em contacto com os serviços de saúde, não têm sequer o papel a dizer que estão em isolamento profilático e têm que ir trabalhar porque não podem faltar, não se podem dar ao luxo de faltar ao trabalho e ter faltas injustificadas ou perder o dinheiro desses dias. E, portanto, eu nestes dias que falamos, nestes 2 dias ou 3, a situação entretanto espero que melhore e acredito que melhore, porque o governo já disse que está a fazer um esforço nesse sentido, mas neste momento em que estamos a falar, estamos a atravessar um dos piores momentos em que, e estamos a falar de um problema de saúde, das coisas que mais revoltam as pessoas, e portanto quando uma pessoa está revoltada e está indignada, o que é que faz? Ou se abstém e não vai às urnas, ou vai para fazer um voto de protesto. E normalmente o voto de protesto beneficia os pequenos partidos e os extremos. E, portanto, a maior ameaça àquilo que ainda há pouca gente falava, que era o voto útil, é precisamente este sentimento que se gera nas pessoas. Está bem que estamos a um mês das eleições. Vamos ver até lá como é que as coisas progridem, mas, por exemplo, vemos que no outro dia Rui Rio falava do foguetório do diretor da PJ quando encontrou o João Rendeiro, então podemos falar do foguetório da Ministra da Saúde, que ontem foi a todas as televisões falar sobre isto, desdobrou-se em declarações. O Primeiro-Ministro resguarda-se, tem optado por ir a programas da manhã, a falar acompanhado num deles pela mulher, ou seja, a falar do lado mais humano, do lado mais pessoal, fugindo às questões mais duras do ponto de vista político. E, portanto, isto tudo não é mero acaso, tem a ver com a circunstância difícil porque o PS está a passar. Mas é o que vos digo, ainda falta um mês, exatamente hoje é dia 29, falta um mês até às eleições e, portanto, vamos ver como é que as coisas evoluem e se será ou não penalizado. Se as eleições fossem amanhã, eu diria sim, está toda a gente furiosa, não sei o que é que vai acontecer, porque as pessoas estão todas furiosas, mas vamos ver daqui a um mês. Sim, também não sabemos se no período de um mês conseguimos que as coisas melhorem muito mais ou, enfim, Pois, vamos controlar ver. isto. Finalmente, mesmo para acabar, vou lançar-vos um desafio, que é transformar a nossa rubrica Público e Notório em desejos de ano novo, políticos ou nem por isso. São José, qual é o teu desejo de ano novo? Está quase. Olha, o meu desejo de ano novo não é propriamente que o Covid desapareça. A Covid desapareça porque não irá desaparecer, seguramente poderá sofrer mutações,
O meu desejo é que essas mutações o tornem menos perigoso e que a ciência encontre uma coisa que está já a ser preparada, mas que seja acelerado o processo e que seja funcional, medicação que ajude a salvar vidas e a arranjar e a diminuir eventuais efeitos colaterais que esta doença manifestamente provoca, não é? E é esse o meu desejo, porque penso que a pandemia foi está a ser um fator disruptivo na nossa vida, não só na economia, mas sobretudo na nossa vida individual, privada, particular, social, não é? E não é só os que têm o privilégio, como é o nosso caso, de poderem estar em teletrabalho. Há pessoas que não o podem fazer, até pelo tipo de funções que exercem. Mas mesmo o teletrabalho é disruptivo. Há pessoas que se dão pior, há outras que se dão melhor. Eu não me dou nada mal com o teletrabalho, mas cada caso é um caso e eu percebo para muita gente a quebra da sociabilidade, mesmo da sociabilidade profissional, é uma alteração profunda. E, portanto, penso que seria muito importante que a ciência encontrasse formas eficientes e eficazes de diminuir o impacto que esta pandemia tem tido sobre as nossas vidas. Oh, Marta, não peças tanto, porque isto é difícil. Não há nada para dizer agora. Exato. Não, ouve lá, eu quando peço uma coisa, penso a sério, pronto. É verdade, pronto. Como a São José já pediu querias que eu pedisse aumento de ordenado? Não, uma coisa para a humanidade. Uma coisa para a humanidade. A São José já pediu por nós, pronto, e portanto eu agora vou fazer assim uma coisa muito pequenina e muito concentrada no mês de janeiro, que é para ir um passo cada vez, e vou pedir que a campanha seja uma campanha esclarecedora, sem biombos, sem aquelas frases que nós não sabemos o que é que significam muito bem, que podem significar tudo, e depois a seguir vamos ver e, afinal era isto que queria dizer aquela frase. E que todos os candidatos se esforcem por explicar bem as políticas que gostariam de adotar caso sejam eleitos. Muito bem. Helena, fechamos com o teu desejo para 2022. Eu para fechar vou ser muito breve e vou dizer só duas coisas. Primeiro, vou ser séria. O que é que eu desejo indo na onda da São José, o que é que eu desejo para 2022? Que tudo seja feito para, ao máximo, que as aulas continuem a ser presenciais, porque a pior coisa que houve na pandemia não foi para os adultos, não foi para os idosos, foi para as crianças que tiveram que ter aulas online e que foi péssimo. Eu tenho 2 filhos que reagiram de 2 maneiras completamente diferentes. Não quero que eles passem novamente por isso, e a confiança que eu tenho naquilo que as instituições dizem também não é muita, porque quando os professores foram vacinados disseram eles vão ser vacinados para não irem para casa quando houvesse surtos, e agora dizem que as crianças vão ser vacinadas para não irem para casa quando houver surtos, e eu não sei se acredito, porque da outra vez acreditei e não foi isso que aconteceu. E só para terminar de uma maneira mais prosaica, há uma coisa que eu peço todos os anos, em todos os anos novos, que é, gostava tanto de ter uma aplicação simples que me desgravasse as entrevistas e transformasse uma entrevista num texto corrido. Eu todos os anos gostava, eu sei que já existem coisas, mas que funcionasse exatamente. E eu continuo a pedir todos os anos até um dia aparecer. Vamos juntar, pode ser. Olha, e já agora, Sónia, o que é que tu desejas? Eu agora fazendo perguntas. Eu só quero que todos aprendamos alguma coisa com tudo o que nos está a acontecer e que não continuemos a repetir alguns erros de 2020 e de 2021, porque já chatei um bocadinho. É isso só. Além de, claro, estar completamente do lado da Helena em relação à aplicação que tira entrevistas, que passa entrevistas. Pensei que era às escolas. Da verbalidade para a escrita também. Não desejo que as escolas voltem para casa. Olha, não vamos perguntar ao Ruben o que é que ele deseja para o próximo ano. Estou desejosa de saber, Ruben. O Ruben está aqui sempre escondidinho. Cuida do nosso som e do nosso tudo. Não, obrigado antes de mais pelo desafio. Eu tenho um desejo que no dia 30 de janeiro, quando os portugueses forem votar, as regras que aconteceram nas últimas eleições autárquicas vão voltar a repetir-se em relação aos confinados.
e a situação em setembro é bastante diferente, ou aliás era bastante diferente daquela que previsivelmente será agora em janeiro. Portanto, vamos ter muitas pessoas que mais uma vez vão ser excluídas do processo eleitoral. Há muitas que se auto-excluem, mas aqui vão existir todas as pessoas que forem isoladas a partir dos 10 dias antes da votação, portanto desde dia 20 de janeiro, vão ser postas de fora deste processo eleitoral e o meu desejo era que numa próxima oportunidade os políticos repensassem seriamente se querem continuar a excluir pessoas desta forma, porque já aconteceram demasiadas eleições em pandemia e já devíamos ter pensado como é que podíamos envolver melhor as pessoas sem as excluir desta forma. E repara, com 37 mil casos, não sabemos quantos serão na altura, vai ser ainda pior do que nas presidenciais de 2021, não é? Exatamente. É verdade. Exatamente. Enfim, um bom ano para todos. Exato, era isso mesmo. Despeço-me com votos de boas entradas. Nós voltamos em 2022, preparados todos para eleições. Exatamente. Um bom feliz 22. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia-a-dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.